Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um mega aporte que eu realizei nas ações do banco. Pessoal, eu aportei mais de 80 mil reais nas ações do Banco do Brasil. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Eu acredito no Banco do Brasil para longo prazo e acho que essa crise que tem acontecido agora ligada ao agro tende a ser algo passageiro. Inclusive, né? Eu aproveitei bastante o Banco do Brasil em momentos de crise e acredito que com essa recuperação acontecendo, ele possa ser uma ação que vá trazer bastante rentabilidade na carteira do canal. É por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final, que eu vou detalhar para vocês todos os segredos do Banco do Brasil, o motivo dos grandes aportes e a perspectiva do banco, olhando aí para os próximos anos. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa e óbvio, né? Que com esses grandes aportes que eu fui realizando ao longo do tempo, o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Então ele acaba ocupando aí 37,31% da carteira total do canal. Claro, pessoal, que eu não tirei 80 mil hoje, tá, do bolso e aportei em Banco do Brasil. Essa posição ela foi construída ao longo do tempo, durante aí mais de 3 anos de bolsa. Então perceba que o patrimônio é expressivo, mas não foi algo construído do dia para a noite, tá? Até porque se eu tivesse 80 mil hoje, imagina só, né? Seria aí bem apelação mesmo, porque você já comprar de uma vez um banco a 19 reais. Mas, por minha sorte, por eu ter comprado o Banco do Brasil em patamares de preço muito baixo, pra vocês terem ideia, eu já não compro ações do Banco do Brasil há bastante tempo, desde 2024, tá? Verdade? O último aporte que eu realizei no Banco do Brasil foi lá para dezembro de 2024. Desde então não comprei mais. Acabei focando em outras ações. E aí mesmo assim ele se tornou uma posição expressiva, porque os preços que eu peguei no banco foi muito baixo. Tanto que quando eu comecei a comprar, foi lá em 2022, quando o banco estava cotado por 0,50, 0,60 vezes o valor patrimonial. E mesmo com toda essa crise do agro, eu sigo com uma rentabilidade mais de 80% no Banco do Brasil, tá? Porque eu peguei nesses preços aqui, ó, de 10, de 9 reais, observando-se na cotação ajustada por dividendos. Porque assim, pessoal, existe a cotação padrão e ela engana, tá? Porque tecnicamente o seu preço médio nominal vai ser X. Porém, conforme você vai recebendo dividendos, o seu preço médio vai diminuindo, porque você já recebeu boa parte desse rendimento em dividendos. Aí o seu custo médio naquela ação vai diminuindo. Então, por isso que o Barsi fica despreocupado, porque ele já tem um custo médio zero em uma determinada ação. É quase, no longo prazo, fica quase que impossível de você perder dinheiro com ações. Tecnicamente impossível, né? Porque uma hora seu custo vai ser zerado. A empresa vai ter bancado todo o seu patrimônio, porque grande parte dos seus retornos virá através dos dividendos e dos reinvestimentos mesmos. Você pega ali do ano de 2016, ó, o investidor até agora segue com uma excelente rentabilidade, mesmo com o recuo nas ações do Banco do Brasil. Então perceba que o preço é fundamental e agora com esta crise, eu acredito que ele está abrindo uma oportunidade muito parecida com o ano de 2022, se não até melhor, tá? Claro, pessoal, o cenário de 2022 era outro, tá? A gente tinha de fato um banco barato, cotado por um PVP de 0,58, mas naquela época o banco estava com ROI melhor, estava pagando mais dividendos, era uma tese mais confortável de comprar Banco do Brasil. Porém agora, pessoal, não está confortável, porque não é sempre que essas oportunidades vão aparecer e o banco estará bem. A prova viva disso foi em 2016. Lá naquela época o Banco do Brasil ficou muito barato, tá? Você pega aqui numa lupa, ó, 2016 a gente teve crise aqui do governo Dilma, o Banco do Brasil desabou, o lucro líquido aumentou a inadimplência. Pra quem aqui, né, acabou comprando nessa época, ganhou muito dinheiro. Você pega a ação de 2016 até 2020, olha o retorno aqui, ó, são mais de 300% em pouco tempo. Isso aqui deu mais de 60% ao ano na média, colocando em taxa equivalente. Então perceba que
Quando o banco fica barato, o banco dá muita rentabilidade. Porém, é difícil de você comprar porque o seu psicológico fica afetado. Só de todas as crises que teve no Banco do Brasil, de 2022 foi tranquila, né? Porque ele caiu por conta da pandemia, mas o lucro não foi tão amassado. Agora que ele está com crise do agro, é muito mais difícil psicologicamente para o investidor comprar Banco do Brasil, porque o lucro segue caindo, o dividendo vai ser baixo. Tanto que quando você coloca para este ano aqui o dividendo do Banco do Brasil, ó, você pega aqui o lucro vai ser de 18 bilhões, ele vai pagar 30% de payout. Sobre o valor de mercado atual, o dividendo não vai passar de 4,8%, vai ser baixo. Então perceba que é difícil você comprar uma empresa quando está em crise. Só que o Banco do Brasil já passou por vários problemas e ele vai se recuperar, assim como aconteceu com o Bradesco. O Bradesco também demorou 2 anos para se recuperar. O Banco do Brasil está passando por algo parecido. A crise do agro começou em 2025. Então, para o banco ajustar a sua carteira, reforçar mais garantias, vai demorar um certo tempo. E aí, por isso que para você que está investindo em Banco do Brasil hoje, tem que pensar para longo prazo, porque projetando uma recuperação, o banco estaria muito descontado, estaria com PL de 3,7. Se você projetar a recuperação do payout para 40%, o banco pode distribuir daqui a uns 2 anos 10,8% de yield, até mais, tá? Porque se o lucro recuperar mais, voltar para os seus 37 bilhões, você está comprando o Banco do Brasil hoje cotado por aproximadamente, né? 3 vezes lucro, e aí seu yield vai ser muito alto. Se ele voltar a pagar 45% do lucro, olha isso aqui, ó, 15% ao ano só de dividendos. Já pensou nisso? Mas isso aqui não vai acontecer no hoje. A valorização da ação também. Ó, idem, o Banco do Brasil tem um potencial mais do que dobrar na cotação. Se ele apenas fechar o gap do valor patrimonial, Pablo, o que poderia fazer o Banco do Brasil fechar o valor patrimonial? Existem 3 pontos. Primeiro é a melhora do lucro, tá? Se o mercado verificar que a inadimplência vai ser controlada, o lucro vai recuperar pelo menos parcialmente, isso aqui já poderia gerar uma pressão compradora no papel, jogando o PVP do banco para um patamar mais confortável, ficando ali próximo da sua média. Porém, existe outro fator. O resultado pode continuar ruim, mas se o fluxo de capital estrangeiro voltar para nossa bolsa, se o Ibovespa acabar subindo, né? A gente tiver um ciclo de queda da taxa Selic mais duradouro e a bolsa acabar decolando, o Banco do Brasil, mesmo sem ter melhora de lucro, pode fechar o gap do valor patrimonial. Isso aqui aconteceu em 2016, ó, o banco nem teve melhora no resultado e ele já subiu na cotação, bateu mais de uma vez o valor patrimonial. Hoje você teria um Banco do Brasil aí, se ele simplesmente repetir o cenário de 2016, você teria um potencial de alta de 92% na cotação, é quase que dobrar de preço. E num mercado mais eufórico, o banco já foi cotado por 1,57 vezes o valor patrimonial no último ciclo de alta da Bolsa do ano de 2019. Claro que já teve múltiplos maiores em Banco do Brasil, mas não vamos também aqui colocar muito otimismo, tá? O banco poderia subir 180% na cotação, mais do que dobrando. Tecnicamente, se você investir 100 mil em Banco do Brasil, só com a valorização, você já poderia transformar aí em 280 mil. Imagina dividendos, investimento, poderia virar uns 400 mil, tá? Olhando para 4 anos. Então perceba que se você trabalha nessa perspectiva de recuperação, é um banco que pode dar muita rentabilidade, dar até mais rentabilidade que o Itaú. Por quê? Porque ele está passando por algo pontual, que a gente sabe que é reversível, porque o banco continua crescendo margem financeira, segue aumentando consequentemente a sua receita. O que está acontecendo é alta da inadimplência. O banco equilibrando essa inadimplência, muito provavelmente, tá? O resultado aí vai melhorar e, consequentemente, o repasse de proventos vai aumentar e a precificação da ação vai ser maior. O mercado vai pagar múltiplos maiores, porque esse múltiplo é de banco em crise, tá? 0,58 de PVP. O mercado só paga metade do valor patrimonial se alguma coisa tá acontecendo. Então perceba que o retorno embutido hoje na ação pode ser maior. No vídeo ali que eu fiz do Itaú, a gente viu que o Itaú tem um potencial de gerar uns 40% ao ano. O Banco do Brasil, se ele crescer, ó, 1 menos o payout vezes ROI, de 15, colocar o ROI de 15, nem vou colocar 20%, o banco pode crescer 10.000% ao ano. Então, se ele voltar com ROI de 20, projetando a recuperação da totalidade do seu lucro, ele pode crescer 14% ao ano, somado com provento de 15 e somado a uma taxa de valorização de 35% ao ano, porque ele simplesmente poderia subir uns 200% em 4 anos, só pelo fato de fechamento de gap do valor patrimonial, o banco poderia dar uns 64% ao ano na sua média, superando o Banco Itaú. Por quê? Porque ele está muito amassado. Então, por isso que eu coloquei o Banco do Brasil como maior posição na carteira, tá? Por quê? Porque eu enxergo, né, essa recuperação e detalhe, eu já sigo com uma boa rentabilidade, então não estou preocupado. Seria diferente se eu tivesse comprado o Banco do Brasil em topo. Imagina para quem comprou aqui, ó,
né, a R$ 29. E, pessoal, é muito complicado você pagar caro em ações cíclicas. Ah, Pablo, mas o Banco do Brasil não estava caro. Bom, teoricamente estava caro. O yield estava alto? Tava, mas é uma empresa estatal, é uma empresa que depende do agro. Então não é bom você ficar pagando perto do valor patrimonial, porque você não está tendo margem de segurança para errar. Para quem paga abaixo do valor patrimonial, não é só para você ter uma boa rentabilidade, é também para que você se proteja de eventuais crises que podem acontecer no banco. O banco já passou por vários problemas e essa não vai ser nem a primeira e nem a última, a não ser, claro, que ele seja privatizado, a gente tem uma troca de gestão muito grande, entre um governo mais de direita, né, que olha ali mais para crescimento do lucro. Se ele só fosse privatizado e trocasse com o governo de direita, acabou os problemas no Banco do Brasil, tá? Acabou. Porque aí o banco ia focar puramente em eficiência e, consequentemente, mesmo com uma carteira agro, ele ia equilibrar sua concessão de crédito. Mas não tá acontecendo. O banco é estatal, tem ali gestão embutida, política junta. Por mais que a lei das estatais estejam protegendo mais, o Banco do Brasil tá suscetível ao populismo, né? Então perceba que isso aqui pode acontecer e você coloca isso no preço, para você não pagar caro demais e não ter um retorno medíocre. Imagina, ó, quem pagou caro no Banco do Brasil lá em 2020, olha só, não tá tendo nenhuma, não tá nem ganhando da inflação. Agora, para quem pagou barato, esperou a ação cair, olha só a diferença desse investidor. 120%, dá mais de 20% ao ano na média. Percebe que o preço que você paga é fundamental no Banco do Brasil. Neste preço eu já acho que tá bem barato, porque já tá pela metade do valor patrimonial, projetando uma leve recuperação. Isso já faria as ações dispararem e o seu dividend yield aumentar. Imagina para você que pagou R$19 e o banco volta a pagar, sei lá, R$2,60 por ação. Ó, se você pensa por essa lupa, você vai receber 13% de... Então perceba que o preço no banco faz total diferença. Não é o Itaú que você pode pagar um preço maior, é um banco cíclico ligado ao agronegócio, comoditizado e tem risco político. Então já tem dois problemas aí embutidos, né? Por isso que a gente precisa pagar barato. Eu mesmo paguei barato em Banco do Brasil e sigo com uma posição interessante. Sigo olhando para médio e longo prazo, que pode trazer uma boa rentabilidade. E só não estou comprando no momento porque eu estou focando no Itaú e em outras empresas. Mas quando eu bater a minha meta de ações nessas outras, eu posso voltar a aumentar a posição no Banco do Brasil, tá? Então perceba aí que o banco pode abrir uma margem bem interessante na carteira de ações do canal. E acho que sim, tem um belo potencial e é por isso que ele segue sendo a maior posição, por uma questão de assimetria, tanto de ganho de capital e também de bons pagamentos de dividendos, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E, pessoal, para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com um belo benefício para vocês, tá? A planilha das ações mais baratas da bolsa. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas. Pablo, o que essa planilha tem de bom? Tem os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, Décio Bazin, Graham, Peter Lynch, Magic Formula, do John Bogle. Você tem uma planilha totalmente vitalícia para a sua vida toda, mais barata do que o preço de uma pizza, e ela é totalmente automatizada. Tem mais de ali 200 ações com tudo calculado, todas as fórmulas prontas para você. Uma mão com açúcar, tá? Então assim, pessoal, para facilitar o dia a dia do investidor, tanto que está começando agora, e o investidor que já é mais avançado. Tá um material impressionante aí para vocês. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Já comentem qual é a maior posição de vocês. O Banco do Brasil segue sendo minha maior posição e pretendo que ele continue com uma posição bem relevante, tá? Tenho a intenção de aumentar a posição no banco, principalmente se ele se manter em R$19 e R$18. Quanto mais cair, melhor é, mais margem de segurança eu consigo aumentar a posição num banco de qualidade, olhando aí para o médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!